Olá, quarto ano! Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, então, parabéns aos alunos que já me entregaram as atividades de quinta-feira. Teve aluno que meia hora depois da aula já estava com a atividadezinha pronta, já me enviando. Parabéns, viu, pela sua dedicação. Que Deus abençoe sempre, que vocês continuem sempre assim, estudiosos, né? Bom, então nós vamos, né, dar continuidade, mas antes vamos o quê? Agradecer, né? Vamos lá, então. Obrigada, meu Deus, por mais um dia. Obrigada por esse final de semana que vem aí. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Muitas graças, né? Então, muito obrigada por cada aluno que está aí assistindo a minha aulinha, por cada família que está orientando os seus filhos. Muito obrigada, né? E que Deus possa abençoar cada um de vocês. Bom, então, na aula passada nós vimos, né? No caso, a gente entendeu, né, as definições sobre o reino de Deus. Onde é o reino de Deus? Né? Então, a gente pôde entender essa definição, tá certo? Bom, então hoje nós vamos falar sobre o que mesmo? Jesus fala sobre o reino de Deus, né? Bom, aí no finalzinho a gente corrige. Primeiro nós vamos falar sobre isso aqui, depois a gente corrige, faz a correção do questionário da aula passada, tá? Então, Jesus fala sobre o reino de Deus. Então, vamos com atenção ouvir e entender essa historinha. Então, observe aqui as imagens, né? Jesus arrodeado de pessoas que tentavam ouvi-lo, seguiam pelo deserto, pelos caminhos, né? Bom, quarto ano, então, vamos iniciar aqui a historinha, né? Então, assim, Jesus dizia que as pessoas deviam arrepender-se de seus pecados, porque o reino de Deus estava próximo. Olha só, né? Depois que a gente já entendeu qual é a definição de reino de Deus. Num determinado dia, junto ao mar, Jesus falava sobre o reino de Deus para uma multidão, mas muitos não entendiam o que ele queria dizer. Às vezes, até mesmo os discípulos não o compreendiam. Para explicar melhor, Jesus contou uma parábola. Bom, crianças, parábolas são o quê? São histórias, né? Onde tinham, dentro dessas histórias criadas por Jesus, tinha um ensinamento. Essas histórias, ele usava sempre exemplos, né? De coisas do cotidiano daquelas pessoas, né? Do modo de vida daquelas pessoas. Então, eles sempre procuravam dar exemplo nas suas parábolas de coisas habituais, coisas que aquelas pessoas conheciam, para que elas pudessem ter um entendimento maior, né? Para que elas entendessem, certo? Não ficasse uma história onde as pessoas não entendessem o que era, tá? Então, para que houvesse esse entendimento, ele criava essas parábolas, essas histórias. Bom, o reino de Deus é como a semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes. Um homem planta essa semente em sua terra e quando ela cresce, torna-se a maior de todas as plantas. Bom, a gente já viu numa das aulas falando sobre, né, a mostarda, que cresce, que a mostarda é tão pequenininha, sua semente, mas a sua árvore é enorme. Nem parece que nasceu de algo tão pequeno.
Tá certo? Bom, Jesus continuou a falar enquanto as pessoas olhavam-no admiradas. O reino de Deus é como o fermento que uma mulher mistura com a farinha e água. Vocês já viram isso que acontece quando as mães de vocês estão fazendo bolo? Que elas colocam o fermento na farinha de trigo? O que acontece? Né? O trigo fica incha, né? Fica grande, fica enorme, né? Então, vai ser um bolo bem grande, não vai ser um bolinho pequeno não, né? Bom, depois de um tempo, a massa está pronta e fermentada. E como cresce? Então, se a gente botar fermento na massa, misturar e colocar água, deixar demorar um pouco, quando você for observar depois de algum tempo, está o quê? A massa está enorme, né? Aumentou, cresceu bastante. Os discípulos então perguntaram: quem é o maior no reino de Deus? Olha só o tamanho da preocupação, né, dos discípulos. Eles queriam saber quem era que reinava lá, quem era que mandava lá. Jesus chamou uma criança que estava por perto e, colocando-a no colo, afirmou: quem for humilde como esta criança e receber um destes pequeninos é o maior no reino de Deus. Bom, quem maltratar um destes pequeninos estará maltratando também a mim. A vontade do Pai que está nos céus é que nenhum destes pequeninos se perca. Tá certo? Bom, quando ele fala a palavra reino de Deus, né? Ele está se referindo à mesma coisa. Reino de Deus, reino dos céus, são palavras sinônimas, tá? Tem o mesmo significado, tá bom? Bom, então aqui, né? Jesus se expressou bem que nós devemos ser o quê? Para irmos para o reino, a morada do reino, precisamos ser o quê? Sermos inocentes como uma criança, né? Bom, então essa história ela foi adaptada no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, tá? 13, 31 a 33, 44 e 46, 18, de 1 a 14, tá? Quem quiser ler mais um pouco, se aprofundar, pode procurar lá neste livro, tá certo? Bom, então, aqui nós temos quem? Observe que nós temos uma parábola. Que parábola foi que Jesus falou? A parábola de quem mesmo? Quem era que nós estávamos falando? Que tinha semente pequena, mas que a árvore era tão grande, do grão de, né, a semente de mostarda, né? Então, essa ficou conhecida como a parábola da semente de mostarda, tá? Então, vejam mais quem preferir. Então, agora pegue o caderninho de vocês pra gente poder fazer a correção, tá? Então, vamos lá. Bom, na primeira questão diz o seguinte: a partir dos textos que você leu, defina o que é o reino de Deus. Bom, na última aula eu dei várias definições de reino de Deus, tá? Então, quero que vocês peguem uma delas, como é uma resposta pessoal, vocês coloquem aí, tá? Tá certo? Então, temos várias definições. A segunda questão diz o seguinte: para completar a frase, siga as setas que aparecem no diagrama. Junte as letras
na sequência e você completará a frase que está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 17, né? Então a frase é assim: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas o que ele é? Era só seguir que é certo. Ó, o J aqui, ó. J-U-S, né? Ó, seguindo aqui a seta até formar a palavra. Então, mas era o quê? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Tá certo? Ok, crianças do 4º ano. Ótimo, que bom. Bom, então, né, finalizamos a nossa aulinha de hoje, certo? E eu quero que Deus, né, agradecer por vocês terem ficado até o final da aulinha e que Deus abençoe cada uma, cada familiar. Respondam a atividade que eu vou colocar e que Deus abençoe cada um de vocês. Então, um abraço e até a nossa próxima aula.